Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 31 em diante, nos diz assim a palavra do Senhor. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Até aqui, irmãos, podemos sentar, por favor. Os judeus chamavam de gentios todos os demais povos da terra, e chamavam de paganismo a religiosidade desses povos. A principal característica do paganismo é a troca com os deuses que eles serviam. Os gentios pagãos, eles buscavam aos seus deuses por algum interesse, por alguma troca. Eles procuravam obter favores desses deuses através de oferendas, na tentativa de manipular esses deuses. Sabemos que esses deuses são espíritos malignos que se passam por divindades e que há um único Deus. E justamente a diferença entre aqueles que seguem a palavra de Deus revelada aos judeus e em sua plenitude revelada na pessoa do Salvador, que é Jesus Cristo, a diferença é que para o gentio, Deus, o Deus que eles escolhiam, era o seu servo. E eles, os gentios, é que eram os senhores dos seus deuses. E é exatamente contra essa mentalidade pagã dos gentios que o Senhor Jesus nos adverte aqui, no versículo 32, que são os gentios que procuram todas estas coisas, ou seja, que buscam a Deus por interesse de que suas necessidades sejam supridas. E eu me pergunto, será que nós às vezes também não agimos como os gentios pagãos? Na realidade, irmãos, nós somos gentios. Nós não somos judeus de sangue, então nós somos gentios. Mas o fato de sermos gentios não significa que tenhamos que ser pagãos, que tenhamos que ter uma religiosidade pagã, que tenhamos que buscar a Deus com a mesma mentalidade dos gentios daquela época, que buscavam falsos deuses por seus interesses pessoais, particulares, egoístas. Será que nós também não temos procurado a Deus por aquilo que vamos comer, por aquilo que vamos vestir, por onde vamos morar, por nossos projetos pessoais, e se são pessoais, egoístas, né? A não ser que eles englobem um propósito mais altruísta? Será que nossas orações não têm sido orações pagãs? Será que o nosso cristianismo, na realidade, não é um paganismo cristão? Um paganismo disfarçado de cristianismo.
Porque quando nós examinamos o Novo Testamento, e eu repito, nós não somos judeus, nós somos cristãos, seguidores de Cristo, e eu enfatizo isso aqui, porque os apóstolos e discípulos não ensinavam aos gentios o Antigo Testamento, eles ensinavam o que Jesus ensinou, o que Cristo ensinou. Não estou desprezando o Antigo Testamento, mas estou dizendo que eles apenas apontavam para o Antigo Testamento para dizer o seguinte: vejam, os profetas profetizaram sobre ele, sobre Cristo, sobre Jesus. Então vamos para Jesus e vamos ver o que ele nos ensinou. E no contexto do que nós acabamos de ler aqui, que foram os versículos 31 até o 34, no contexto de tudo isso, nós temos no versículo 19, por favor acompanhem comigo, Mateus capítulo 6, versículo 19, Jesus nos dá uma proibição, porque o contexto aqui, do versículo 19 até o versículo 34 que nós lemos, o contexto é a riqueza material em oposição à verdadeira riqueza. Então vejam comigo, no versículo 19, Jesus nos deixa uma proibição: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Então, em primeiro lugar, uma proibição: não acumular bens. Se somos cristãos, se seguimos a Cristo, nós não temos que ter projetos de acúmulos de bens, de acúmulo de bens. Nós temos que ter projetos de compartilhar o que temos, de ajudar o próximo. Ah, pastor, eu não posso ser um empresário. Você deve ser um empresário, mas com a motivação correta. A motivação correta é que você ajude as pessoas, que você dê emprego para elas, que você, com esse projeto seu empresarial, você beneficie a nação, beneficie o próximo, e não um projeto de enriquecimento egocêntrico. Então, a proibição é essa. Em segundo lugar, versículo 20, ele nos dá uma ordem, diz aqui: mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Então, primeiro, uma proibição: não acumulem tesouros sobre a terra para vós outros. Segundo, uma ordem: acumulem tesouros nos céus, e já vamos entender o que é isso. Em terceiro lugar, versículo 21, o Senhor nos dá uma advertência: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, qual é o nosso tesouro? O nosso tesouro são as coisas desse mundo? Se são as coisas desse mundo, nosso coração estará nesse mundo. Se o nosso tesouro é Deus, que é Espírito, o nosso coração estará nele, e não nos bens materiais. Então não importa o que aconteça a nível físico e material, nós não estaremos, eu quero lembrar da palavra correta aqui, nós não iremos desmoronar emocionalmente, psicologicamente, com os problemas desse mundo, porque a nossa mente, o nosso coração está em Deus, está em Cristo. Por isso ele nos adverte. O versículo 22 e 23 é a ilustração do que foi dito entre o 19 e o 21. O Senhor nos diz que que os nossos olhos são a lâmpada do corpo. Se os nossos olhos forem bons, o nosso corpo será luminoso. Ou seja, se nós não tivermos olhos gananciosos, se não estivermos olhando as coisas com interesses materiais, todo o nosso corpo será luminoso. Mas se os nossos olhos forem maus, versículo 23, todo o nosso corpo estará em trevas, e que grandes trevas serão. Meu Deus! E no versículo de número 24,
o Senhor nos dá uma nova advertência muito séria. Ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. E hoje nós estamos vendo esse problema acontecendo, especialmente no meio evangélico. Um paganismo mascarado de cristianismo. Por que um paganismo? Porque hoje há crentes que buscam a Deus por interesses próprios, para se enriquecerem, sonhando com riquezas. Certa vez, uma pessoa que fazia uma obra aqui na igreja, disse para mim: pastor, eu estou afastado do evangelho, mas eu quero voltar para Jesus para que o meu grande sonho se realize. E eu perguntei a ele: qual é o seu grande sonho? E ele me disse: o meu grande sonho é que eu seja rico. Rico. Quero ter carro zero, quero ter casa própria, quero ter piscina. E eu disse: você vai buscar Deus por esse motivo? Claro, Deus quer o melhor para mim. Eu sou cabeça, não sou cauda, eu sou filho do rei. E eu disse a ele: meu filho, eu vou te mostrar um versículo aqui. Ai dos que querem ser ricos, porque cairão em tentação e em laço. E ele espantado disse: pastor, eu nunca li isso na Bíblia. E quantos anos você ficou na igreja? Quase uma década. Quase uma década. Mas a igreja onde ele estava não lhe incentivava a ler a Bíblia, muito menos o Novo Testamento. Só ficava falando de Abraão, Isaac, Jacó, em sacrifício, em dinheiro, em ter, alimentando a ganância dos crentes. E com isso, ele ficou quase uma década naquela igreja e não conhecia sequer o Novo Testamento, não lia a Bíblia, nunca tinha lido aquele versículo. E eu mostrei outros versículos para ele, como por exemplo esse daqui, capítulo 6, versículo 19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. E eu perguntei a ele: como você quer seguir Jesus com o sonho de acumular tesouros sobre a terra? E talvez seja por isso que até hoje ele não voltou para Jesus, porque ele ainda continua com o sonho dele de riqueza. Muito bem. Quantos crentes assim? Quantos crentes com essa ganância? Eu espero que entre nós não haja. Mas, ou Deus, escute com atenção. Ou Deus é o seu Senhor, e se Ele é o seu Senhor, você quer lhe ser útil, ou seja, você quer compreender o propósito da sua existência, que foi dada por Deus e Ele é o Senhor. Ou então você é o Senhor da sua vida, e você buscará Deus tentando fazer com que Ele se dobre à sua vontade, aos seus interesses. Compreende a diferença? Quantas são as pessoas que buscam a Deus pela motivação errada? Há pessoas que buscam a Deus com expectativas de receber algo em troca. E isso é terrível, irmãos. Escute, pelo amor de Deus. Ao buscar a Deus, ao adorar a Deus, não tenha qualquer expectativa, qualquer interesse de absolutamente coisa alguma. Porque se você tiver interesse de algo em troca, isso é paganismo. Paganismo. A diferença básica entre o cristianismo e o paganismo está aqui, revelado na palavra de Deus, em Cristo Jesus. Nós temos que buscar a Deus simplesmente porque o amamos, porque compreendemos que Ele é Deus. Como um filho ama ao seu pai, um amor sincero,
desinteressado, e que tem absoluta certeza de que o seu pai não o deixará à míngua, não o deixará passar necessidades. Mas hoje em dia, nós vemos um paganismo cristão, com um verniz de cristianismo, mas que no seu cerne é o mesmo paganismo. Pessoas que buscam a Deus por interesse, que dão o dízimo esperando algo em troca, que dão oferta esperando algo em troca, que fazem tudo certinho esperando algo em troca, seja lá o que for. Eu estou chateado, eu estou aborrecido, porque eu estou na igreja há tanto tempo, e ainda não aconteceu tal coisa na minha vida. Esse é o problema. Você tem uma expectativa. Você alimenta isso. Toda vez que você vem ao culto, toda vez que você ora, lá no fundo do seu coração está aquele pensamento: será que agora eu convenço Deus de que eu sou bonzinho? Será que agora Deus vai acreditar que eu sou bonzinho e mereço um presente? Amados, tudo que temos e somos é pela graça de Deus. Não é por mérito, não é por mérito de forma alguma. O Senhor Jesus disse que mesmo que façamos tudo certinho, nós temos que dizer assim: somos servos inúteis, fizemos apenas o que era mandado. Jesus, falando a nosso respeito, disse: se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. O Senhor disse que nós somos maus. Se há alguma bondade em nós, essa bondade não nos pertence, essa bondade é Deus em nós, agindo em nós. Aleluia. Então, queridos, não adianta. Você faz tudo certinho para convencer Deus de abençoar você. Acorde, irmão. Você já é abençoado. Se você tem Cristo no seu coração, você tem a maior e mais plena de todas as bênçãos, que é a vida plena, verdadeira e eterna em Cristo Jesus. Aleluia! Isso é o principal de tudo. Louvado seja o Senhor. Queridos, o Senhor Jesus, Ele não suportava esse paganismo nos seus seguidores. A pregação mais dura de Cristo foi feita quando Ele havia multiplicado pela primeira vez os pães e os peixes, e Ele atravessando o mar da Galileia, o povo deu a volta e chegou lá antes dele, porque eles queriam continuar comendo de graça. E então o Senhor Jesus traz uma palavra dura: vocês querem comer? Vocês terão que comer a minha carne. Vocês querem beber de graça? Vocês terão que beber o meu sangue. E aí, meus queridos, o pessoal debandou. Opa, peraí, esse negócio está ficando esquisito. O que é isso? Eu vou ter que comer a carne desse homem? Vou ter que beber o sangue desse homem? Não, eu quero aquele pão, aquele pãozinho fresco e gostoso, aquele peixinho delicioso. Isso aí não quero isso aí não. Carne, sangue. E quando o Senhor deu essa palavra dura, está escrito em João capítulo 6, versículo 66, que muitos o abandonaram. Muitos o abandonaram. E já não andavam mais com ele por causa daquela palavra. E sabe qual foi a reação do Senhor? Ele olhou para os apóstolos e perguntou: e vocês não querem ir embora também? Não quereis vós retirar-vos? E então Pedro dá aquela resposta sábia, inspirada pelo próprio Espírito Santo: para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Aleluia! Pedro não buscava o Senhor por interesse. Pelo contrário, ele havia abandonado a pesca, abandonado o seu trabalho secular para seguir o Senhor e viver pela fé, na dependência das ofertas que davam a eles.
Tudo que Pedro queria era a vida eterna. Tudo que Pedro queria era aquela palavra que ardia no coração dele, que o alimentava, que o sustentava, que o levantava, aleluia. Será que nós seguimos a Cristo com essa intenção, ou com a intenção dos pães e dos peixes? Qual é a nossa motivação? Em uma outra ocasião, o Senhor Jesus estava ensinando, e ele foi interrompido. Eu vou abrir aqui para vocês verem comigo, Lucas capítulo 12, versículo 13. O Senhor ensinava e de repente alguém o interrompe para dizer o seguinte, Lucas 12, versículo 13. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E então o Senhor conta uma parábola muito importante e assustadora até. Mas não vamos prosseguir aqui nesse texto, para que não se alongue muito essa mensagem de hoje. O que eu quero enfatizar aqui é que a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, assim como lhe respondeu aquele homem: Quem me constituiu juiz ou repartidor entre vós? Ou seja, o que é que eu tenho a ver com isso? O meu irmão não quer repartir a herança do papai comigo. E o Senhor diz: e o que que eu tenho a ver com isso? Será que nós também não aborrecemos o Senhor quando o buscamos em oração, por motivos egoístas, pessoais? E eu quero, daqui a pouquinho, mostrar para vocês como devem ser nossas orações. Porque se nós queremos nos devotar mais à oração, e foi isso que o Espírito Santo disse à igreja, a igreja bíblica cristã, nesse 13º aniversário, que nós temos que orar mais, mas precisamos aprender como orar. E na própria oração do Pai Nosso, que não é uma reza, é um modelo de oração, na própria oração do Pai Nosso, o Senhor nos ensina a vivermos sem egoísmo. Qual é o nome que damos a essa oração que Jesus nos ensinou? Pai. Pai o quê? Nosso. Ora, não é meu Pai. Meu Pai. É Pai Nosso. E todos os pedidos que são feitos nessa oração, eles são feitos em terceira pessoa. É para todos nós. A terceira pessoa do plural, para nós, é para todos nós. Não é apenas para mim. O que eu peço não é para mim. Se eu pedir alguma coisa para mim, está errado. Errado. E eu provo para vocês na palavra. Se vamos pedir alguma coisa a Deus, vamos pensar, estamos pedindo em benefício de quem? Apenas meu benefício? Então não vou pedir. Egoísmo, egocentrismo, está errado. É em benefício da comunidade, é em benefício da família, amém, vou pedir. É em benefício do próximo, em nada vai me beneficiar, amém, vou pedir também. Mas em meu benefício, acaba me tornando uma pessoa pior do que antes de eu dobrar o joelho para orar. Porque eu estarei exercitando o meu egoísmo e não o meu amor ao próximo. Será que nossas orações têm sido egoísticas? Na oração do Pai Nosso, o Senhor diz o pão nosso, ou seja, o que eu receber é para que eu divida, é para que eu compartilhe, e mais, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, apenas hoje. Eu não quero o pão
por antecipação. Eu não quero o pão de amanhã, e de depois de amanhã, e de daqui a uma semana, por antecipação. Por quê? Porque o Senhor me proíbe de acumular bens sobre a terra. Nós temos que aprender a vivermos contentes com aquilo que temos. Do contrário, nós não somos seguidores de Cristo, irmãos. Será que você compreende que Jesus nos deu exemplo em tudo? Viveu uma vida de abnegação e renúncia. Ele não se apegava às coisas desse mundo, pelo contrário, quando ele deu a sua vida na cruz por nós, a única coisa que ele possuía era uma túnica, que os soldados deitaram sortes, para saber quem ficaria com ela. Apenas a roupa do corpo e nada mais. É desse Senhor que eu estou falando. E me espanta demais, como é que pode hoje ser pregado o contrário do que Jesus nos ensinou e do que os apóstolos viveram. Irmãos, tanto Jesus quanto os apóstolos e demais discípulos oravam não por coisas materiais, mas por uma transformação espiritual. Eles não oravam por coisa alguma em benefício próprio, a não ser que fosse algo a nível espiritual e comunitário, queridos. Eu pesquisei as orações de Paulo, só para que nós tenhamos um exemplo. Nós temos entre 6 ou 7 orações de Paulo nas suas epístolas. Em Efésios nós temos 2, em 1 Tessalonicenses nós temos uma, em 2 Tessalonicenses nós temos outra, em Filipenses nós temos outra. Nas cartas de Paulo, ele revela o que ele orava, como ele orava. Então nós entramos na intimidade do quarto de oração, ou da cela, porque muitas orações Paulo fez da prisão. E nós entramos na intimidade de Paulo com Deus, através das suas cartas. E analisando, irmãos, eu fiz um estudo sobre essas cartas. Eu pretendo até escrever um texto sobre isso. E analisando essas 6 ou 7 cartas, eu não me lembro bem se são 6 ou 7, na época que eu fiz esse estudo, já tem mais de um ano, eu escrevi tudo que Paulo pedia. Eu vou ler aqui para vocês, as minhas anotações. Quais eram os pedidos do apóstolo Paulo? Vou ler, são 21, eu não vou dizer número 1, número 2, eu vou apenas ler os pedidos. Quais eram os pedidos de Paulo? Que tenhamos sabedoria e pleno conhecimento de Cristo, e fortalecimento no poder do Espírito Santo, e conhecimento da vontade de Deus, e entendimento espiritual, e que tenhamos perseverança, e longanimidade, e alegria, e gratidão, e que sejamos cheios de amor, plenos de Deus, firmados no amor, frutíferos em justiça e irrepreensíveis, que possamos discernir o que é excelente e crescer em amor mútuo, e ter nosso coração confirmado em santidade, e possamos cumprir com poder todo propósito de bondade e toda obra de fé, que Cristo habite em nosso coração, e que Jesus seja glorificado em cada um de nós. Aleluia! 21 pedidos eu acabo de relacionar aqui. 21 pedidos que Paulo fazia em oração. Em nenhum deles algo egoísta. Em nenhum deles qualquer pedido a nível pessoal. Muito pelo contrário. Aleluia. Será que nós oramos desse jeito? Será que nas nossas orações nós pedimos essas coisas aqui? Que tenhamos sabedoria,
o pleno conhecimento de Cristo e da vontade de Deus, que sejamos cheios de amor ao próximo, que tenhamos mais alegria, que tenhamos mais gratidão, que sejamos pacientes, longânimos, que sejamos firmados no amor, que sejamos irrepreensíveis, que possamos discernir o que é excelente, para tirarmos da nossa mente bobagens. Como são as nossas orações, irmãos? Estão aqui reveladas as orações de Paulo. E, queridos, quando ele pedia oração por ele, eu vou dar uma ilustração aqui. Quando Paulo escreveu a carta aos Efésios, ele estava na prisão. E quando ele pede aos Efésios que orassem por ele, pelo que foi que Paulo pediu que os Efésios orassem? Efésios capítulo 6, versículo 19. Ele não orou que me seja dado um bom advogado. Ele não orou que me sejam abertas essas prisões. Ele não orou que eu possa comer melhor do que essa ração que me dão aqui. Não, ele orou que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Aleluia. Que mesmo preso, em outras palavras, Paulo continuasse evangelizando, como de fato ele evangelizava, e convertia não somente os demais encarcerados, mas convertia até os soldados romanos, que estavam naquelas cadeias, naqueles presídios. Qual é a sua mentalidade? Qual é a minha mentalidade? Do que nós temos enchido os ouvidos de Deus, hein? Senhor, ouve a minha oração. E de repente o Senhor diz, de novo, você vai fazer aquela oração egoísta, pedindo coisas para você, para o teu prazer, para o teu usufruto. Você não leu o Novo Testamento? Foi em vão que meus servos deram o sangue para que a minha palavra permanecesse, ainda que passem os céus e a terra. Nós temos orado pelo quê, irmãos? Quais são as nossas orações? Quais são as nossas petições a Deus? A vontade de Deus é o fator em comum em todos esses pedidos aqui que nós lemos. Em todos os pedidos de Paulo em oração, e quando ele pediu oração por ele mesmo, o fator em comum em cada uma dessas 22 orações, as 21 que Paulo fazia, e a 22ª que ele pediu que fizessem por ele, o fator em comum aqui é que a vontade de Deus seja feita e não a nossa vontade. O que importa na vida de alguém que segue a Cristo, não é mais a sua vontade, porque nós não somos mais desse mundo, a nossa mentalidade não é mais a mentalidade mundana dessa terra. Agora nós temos a mente de Cristo, ou pelo menos deveríamos ter. Será que temos? A vontade de Deus sendo plenamente realizada em nós. Exatamente esse é o propósito de Deus em Cristo. Não que tenhamos coisas melhores, mas sim que sejamos pessoas melhores. Eu vou repetir. O propósito de Deus em Cristo Jesus não é que tenhamos coisas melhores, mas que sejamos pessoas melhores, independente daquilo que nós temos. Vocês pensam que Jesus morreu na cruz para te dar um carro zero? Alguém aqui pensa que Jesus derramou seu sangue na cruz para que você realize o sonho da casa própria? Você tem que cobrar isso? É dos políticos aí, inclusive hoje é o dia das eleições. Nem sei quem ganhou, e já deve ter terminado as eleições, a apuração dos votos. Mas para tranquilizar, né, o Aécio disse que vai continuar com Bolsa Família. Então, se alguém votou nele
em protesto contra o Bolsa Família, votou errado, porque ele vai continuar. Mas vamos lá. Então, às vezes nós cobramos de Deus coisas que temos que cobrar de nós mesmos. Ah, você quer ser rico? Estude, trabalhe, se esforce, lute pelos teus ideais. Agora, que a sua motivação seja repartir isso com quem precisa. Ah, pastor, se eu repartir com quem precisa, eu nunca vou acumular o primeiro 1 milhão na minha conta bancária. Pois é exatamente disso que eu estou falando. Jesus disse que não é para você acumular esse 1 milhão. É para você ir repartindo, repartindo e repartindo e repartindo. E quanto mais você reparte, mais você tem um tesouro no céu, aonde a traça não pode corroer, aonde a ferrugem não destrói. Aleluia! É difícil aplaudir uma mensagem como essa, né? Aleluia! O significado prático de buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, escute, no texto que nós lemos, o Senhor Jesus diz: antes buscai o seu reino e a sua justiça. O significado prático, o que é isso, buscar o reino e a sua justiça? Foi uma das primeiras perguntas que eu me fiz quando, com 17 anos de idade, eu li o Novo Testamento. O que significa isso? Significa, na prática, que nós oremos, que busquemos a Deus, a fim de que sejamos transformados em verdadeiros filhos de Deus. Porque no reino de Deus, só há verdadeiros filhos de Deus. E o reino de Deus não começa após a nossa morte, irmãos, ele começa em vida. Está aqui, agora, em nosso coração. Se somos transformados, se dia após dia negamos a nós mesmos, tomamos a nossa cruz e seguimos a quem? A Jesus. Não é ao apóstolo tal, ao bispo tal, ao pastor tal, não, é a Cristo Jesus, ao que ele ensinou. Aí nós estamos no reino de Deus. O contexto do Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, 6 e 7, e portanto o que nós lemos no início está dentro desse contexto. O contexto é o reino de Deus. E para que sejamos parte do reino de Deus, temos que passar por uma transformação, gerada em nós pela palavra de Deus, quando recebida, quando abraçada por nós, quando plantada no nosso coração, com a motivação correta. Se recebermos a palavra de Deus com bom e reto coração, ou seja, sem ganância, sem egoísmo, sem avareza, mas simplesmente por amor a Deus, então há uma transformação em nós. O Espírito Santo de Deus nos transforma dia após dia. Como você está recebendo essa palavra aqui, nesse momento? Que não é palavra de homem, que é a palavra de Deus. Buscar a Deus em primeiro lugar significa que oremos a fim de que sejamos transformados em verdadeiros filhos de Deus. Veja comigo isso em Mateus capítulo 5, versículo 43. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. É duro amar o inimigo, não é? É duro amar o inimigo, mas o Espírito Santo de Deus nos leva a isso. O Espírito Santo de Deus nos transforma, na medida em que nós recebemos uma palavra como essa, dobramos nosso joelho e dizemos: Senhor, que eu ame o meu inimigo. Senhor,
que eu ore por quem me persegue, não para que ele se estrepe, mas que eu ore para que ele se converta, para que ele se arrependa dos seus pecados, para que um dia ele louve ao Senhor junto comigo, Pai. Aleluia! Quando foi a última vez que você orou dessa maneira? Que você orou para que Deus abençoe o teu inimigo, que você orou para que Deus perdoe quem fala mal de você. Talvez alguns aqui nunca tenham orado nesse sentido, mas o Senhor disse que é isso que nos caracteriza como verdadeiros filhos de Deus: o amor incondicional, o amor ágape, o mesmo amor que Deus tem pela humanidade, que faz com que se levante o sol sobre justos e injustos, e que a mesma chuva que cai aqui agora sobre nós, que nos consideramos justos, cai também sobre um terreiro de macumba, sobre pessoas que consideramos injustas. Ora, vejam, é esse amor incondicional que o Senhor diz que devemos ter, e que é a evidência de uma verdadeira conversão, e de que buscamos a Deus em primeiro lugar. É isso que temos que buscar, irmãos. Eu quero ser assim. Nós olhamos para Paulo e nós admiramos Paulo. Uau, apóstolo Paulo, que homem usado por Deus. Agora vejam que mesmo Paulo, ele prosseguia para o alvo, que é Cristo. E ele dizia: eu não julgo já haver alcançado a estatura do varão perfeito, mas eu prossigo para o alvo. Esqueço as coisas que para trás ficam. E outra coisa, seja no pouco, seja no muito, tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei passar fome, eu sei ter abundância, eu sei sentir dor, eu sei sentir momentos de alegria. Tudo posso naquele que me fortalece. Isso é ter fé. Ter fé não é ter alcançadas as suas expectativas. Ter fé é você permanecer adorando a Deus, aconteça o que acontecer. Aleluia! Isso é ter fé. Louvado seja o Senhor. Mas aí talvez alguém pergunte: mas pastor, e as nossas necessidades, hein? Eu não posso orar para que eu coma melhor, para que eu me vista melhor. Eu não posso orar para que eu more num lugar melhor. Irmãos, descanse em Deus. Não gaste sua energia com pedidos dessa natureza, porque isso é, eu repito, isso é paganismo. Deus não nos é um estranho, como era para os pagãos, que precisavam fazer uma escultura, com ouvidos que não ouviam, olhos que não viam, boca que não falava, mãos que não agiam. Deus não nos é um desconhecido. Deus nos ama, provou o seu amor em Cristo Jesus, provou que se importa conosco pelo seu Espírito Santo, que nos é dado gratuitamente. Aleluia! Portanto, não trate Deus como alguém com quem você está negociando. Ele sabe que você precisa comer, Ele sabe que você precisa se vestir, Ele sabe que você precisa melhorar de emprego, que você precisa talvez de uma casa um pouco maior, porque a família cresceu. Ele sabe, Ele conhece. Descanse em Deus. Eu acharia a coisa mais absurda se o meu filho, qualquer um dos dois, me acordasse de madrugada e dissesse: papai. Eles já não me chamam de papai há muitos anos, né? Mas digamos que eles fossem ainda pequenininhos. Ai, como eu gostava quando eles me chamavam de papai.
Papai, que foi, filho? Eu estou dormindo. Papai, não esquece de me dar o café da manhã não, tá? Esquece não. Filho, vai dormir, papai não esquece do teu café da manhã. Nunca papai esqueceu. Dali a meia hora, papai, que foi, filho? De novo, filho, eu estava dormindo. Papai, não esquece do meu almoço também não, papai, tá? Filho, eu nunca vou esquecer de te dar o almoço, filho. Pode dormir. Daqui a pouco vem, papai. É assim que fazemos com Deus. Importunamos a Deus por coisas que não precisamos pedir. O Senhor Jesus prometeu em Mateus no capítulo 6, no texto que nós lemos, versículo 33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e o que mais? E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia! Não se preocupe, descanse em Deus, confie nele. Ele não é um estranho para você, ele não é um padrasto. Não estou dizendo que padrastos sejam maus, mas queridos, ele é seu pai, ele te ama, ele ama você, ele não esquece de você jamais, queridos. Confie nele. Eu penso até que todas as vezes que nós aborrecemos a Deus, porque eu ficaria aborrecido se meu filho ficasse me importunando de madrugada com esses pedidos. Toda vez que nós aborrecemos a Deus pedindo essas coisas que nós não precisamos pedir, nós acabamos nos afastando de Deus. Nós nos afastamos dele. Não é ele que se afasta de nós, nós é que nos afastamos dele, como o filho pródigo que se afastou do pai por causa da sua ganância. E a nossa ganância nos faz nos afastarmos de Deus. Paulo nos ensinou em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 8, tendo o que comer e o que vestir, estejamos com isso contentes. Te falta contentamento? Ore, Senhor, ajuda-me a estar contente, seja no muito, seja no pouco, porque nós somos provados por Deus, irmãos. Somos provados, a palavra nos ensina isso, de Gênesis a Apocalipse. O Senhor nos prova se nós realmente o amamos. Será que temos sido aprovados? Seja no muito, porque às vezes no muito nós deixamos de orar, nós esquecemos de Deus. E às vezes no pouco nós murmuramos contra Deus. Seja no muito, seja no pouco, que você continue firme, contente, porque o principal é que o maior tesouro está em você, o Espírito Santo de Deus, o mesmo Espírito que habitava e se movia em Cristo, que o ressuscitou dos mortos, habita em cada um de nós, a maravilhosa e poderosa e santa presença de Deus, aleluia, glórias ao Senhor. Paulo também nos ensinou que a solução para a ansiedade não é a realização de nossos desejos, mas a paz de Deus em nosso coração. Vou repetir aqui. A solução para a nossa ansiedade, e quantos são os crentes ansiosos, hein? Não é a realização dos nossos desejos, mas é a paz de Deus em nosso coração. E essa paz vem através da renovação da nossa mente em Cristo Jesus. Abra comigo Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. Agora vejam que interessante o versículo 7, irmãos.
Paulo diz que nós não temos que andar ansiosos, mas que temos que apresentar a Deus as nossas petições, as nossas ansiedades. Para quê? Para que elas sejam atendidas? Não. Para que, e com ações de graças. Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém, queridos? Em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte: olha, não ande ansioso. Faz o seguinte, já que você está preocupado com isso, ora uma vez só, entrega isso na mão de Deus e agradeça. E agradeça: Senhor, obrigado. Hoje eu abri a geladeira, só tem um pote de doce de leite. Abri o armário, só tem uma lata, pela metade, de farinha láctea, não tem mais nada para comer. Agradeça a Deus. Essa é a minha história, eu passei por isso. Agradeça a Deus. Agradeça porque Ele não esqueceu de você. Eu estava desviado do caminho do Senhor em São Paulo, fugindo do chamado pastoral que Deus tinha para a minha vida, porque Ele já havia me chamado pelo nome. E fiquei desempregado. Não tinha, os meus amigos haviam viajado, era o mês de junho de 1990. E eu fui para a Praça da Sé vender meus livros para um sebo, para que eu pudesse ter o que comer. E assim fiz. E depois fiquei caminhando porque eu não tinha mais nada para fazer. Me deparei com um grupo de pessoas que estava reunido e pensei, deve ter um malabarista aí, um palhaço. Já que eu não tenho nada para fazer, vou me aproximar. Quando eu me aproximei, era um pregador do Evangelho. E tão logo eu me aproximei, ele parou a mensagem e disse: diz o Senhor que entre nós há um jovem, a quem Ele chamou pelo nome. Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Jovem, quem é você? E eu já estava de joelhos, chorando. Irmãos, o Senhor não havia esquecido de mim. E o propósito dele para a minha vida não havia mudado. Deus tem um propósito para a tua vida. Ele tem um propósito. O propósito dele para você é o melhor possível. Confie nele. Ele não esqueceu de você, ele não abandonou você. Confie nele, converse com ele como um pai, e não como um negociante, como um pai. Peça que você seja uma pessoa melhor, e como consequência disso, nada lhe faltará. Aleluia. Uma coisa é consequência da outra. Não inverta as coisas, porque senão nada vai dar certo na sua vida como um seguidor de Cristo. Quando foi a última vez que você orou para que você estivesse contente com o que tem? Quando foi a última vez que você orou agradecendo a Deus no pouco? Uma oração que não seja egoísta, porque orações egoístas geram crentes ansiosos, infelizes, doentes e cada vez mais egoístas. Muita gente usa aquele versículo lá de Tiago, eu não estou recebendo porque eu não estou pedindo com fé. Vamos ver comigo, para encerrar, Tiago capítulo 1. E esse é o problema, nós tiramos versículos do seu contexto. Versículo 6, peça, porém, com fé, em nada duvidando. Eu não recebi o meu carro zero porque eu não pedi com fé. E é triste, irmãos, há pessoas sofrendo em determinadas igrejas, porque lhes é ensinado o seguinte, que quanto mais próspera financeiramente uma pessoa é, isto significa que mais fé ela tem. Isso não é verdade, irmãos. Você consegue imaginar alguém com mais fé do que o apóstolo Paulo? Somente o próprio Senhor Jesus Cristo, a meu ver. Do que Pedro?
do que João. E no entanto, quando aquele mendigo na porta do templo lhes pediu uma esmola, o que foi que eles disseram? Não temos prata nem ouro, mas o que temos te damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Eles não tinham bens materiais, mas eles tinham o maior de todos os tesouros, que é o poder de Deus, o Espírito de Deus, agindo em suas vidas. Aleluia! Então, não se deixe enganar por essa conversa que a gente ouve nas rádios evangélicas. Cuidado! Você que passa o dia todo ouvindo música gospel em rádio evangélica. E o paganismo está nas músicas, em algumas músicas evangélicas, em pregações evangélicas, em minutetes de rádio. O que é minutete? Aquela pregação rápida de 1 minuto, que vem aquele pregador e fala daquele jeito eloquente: tudo você pode conquistar, tenha fé e você vai ter casa própria, tenha fé e você vai ter carro zero. Em nome de Jesus, irmãos, uma coisa nada tem a ver com a outra. Mas pastor, está dizendo aqui que se eu pedir com fé eu terei o quê? Sabedoria, pastor, muito bem, sabedoria. Leiam o contexto. Quando Paulo disse tudo posso naquele que me fortalece, o contexto não é tudo posso conquistar, o contexto é tudo posso suportar. Posso suportar até a fome, a nudez, o perigo, a espada, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que nada me afastará do amor de Deus em Cristo Jesus. Aleluia! Que nós peçamos a Deus essa sabedoria. Vai ser difícil, porque muitos de nós já estamos condicionados a orar pedindo coisas materiais, pedindo coisas desnecessárias, quando na verdade temos que pedir é que sejamos cada dia mais semelhantes a Cristo Jesus. Ore para ser uma pessoa melhor, que frutifique em amor, alegria, paz, mansidão, humildade. Porque quanto mais nós adentramos no reino de Deus, que tem essas características, mais próximos estamos do Pai e mais Ele cuidará de nós. Amém.